Recomendação aprovada pelo CNJ terá forte impacto nos processos de recuperação judicial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente de recuperação judicial. Hoje eu quero conversar com você sobre uma recomendação aprovada de forma unânime no CNJ no dia 31 de março de 2020 e que terá forte impacto nos processos de recuperação judicial. Na realidade, o CNJ está atento a esse cenário de instabilidade econômica decorrente de uma crise sanitária grave que é a crise do Covid-19, na qual o isolamento social se impôs e, sem dúvida nenhuma, essa política sanitária terá impactos, terá reflexos na atividade econômica como um todo e especialmente as empresas que estão em recuperação judicial. Então, sensível a esse cenário, o CNJ estabeleceu essa portaria que possivelmente você já ouviu falar, mas ainda não leu com a devida atenção. Então, a minha proposta é abrir essa recomendação para você, apresentando a motivação, dois argumentos importantes que nós leremos juntos e depois discutir os 7 artigos que compõem essa recomendação e que eu acredito sinceramente que você deve estar atento a cada um deles. Cada um desses 7 artigos terá impacto importante na economia brasileira e um impacto fundamental nos processos de recuperação judicial em andamento. Apenas para que você tenha uma ideia da importância do que eu estou aqui dizendo, essa recomendação autoriza o juízo, que titulariza processos de recuperação, que já aprovaram o plano de recuperação judicial, em razão dessa crise, apresentar um aditivo do PRJ, um novo plano de recuperação judicial que deverá ser novamente apreciado pelo conjunto dos credores em Assembleia Geral de Credores. Então, estou falando, abre várias janelas importantes que quem atua na área deve conhecer e quem não atua, fique sabendo. Se você está curioso sobre esse cenário, pretende iniciar a trabalhar nesse campo de recuperação de empresa, deixa eu te dizer uma notícia importante. Essa recomendação abre uma janela de oportunidade profissional interessantíssima na medida em que muitas discussões que já estavam consolidadas serão reabertas. Então, fique atento a essas recomendações. Eu quero ler uma a uma com você para a gente não deixar passar uma vírgula relevante. Vamos lá, então, a motivação dessa recomendação. Vamos comigo, eu vou colocar aqui ao lado as motivações mais importantes, né? E a gente depois vai discutir artigo por artigo. Vê bem, esse é o ato normativo, deixo a tela aqui ao lado para você anotar e buscar o documento se assim for interessante, se você tiver essa curiosidade, mas pode saber, eu vou resumi-lo para você, não vai ter necessidade depois de você sequer ir atrás dessa recomendação, dessa portaria. Esse é o ato normativo. A motivação, leiam comigo, é justamente com a finalidade de mitigar os efeitos econômicos decorrentes das medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para o controle da pandemia que o relator apresenta o projeto de recomendação, fruto de discussões intensas no grupo de trabalho criado pela portaria 162 de dezembro de 2018 para debater e sugerir medidas voltadas à modernização e à efetividade do Poder Judiciário no processo de recuperação judicial e de falência. Esse grupo é responsável pela reformulação, pela reforma, pela discussão da atualização da Lei 11.101. É um grupo muito qualificado, liderado pelo ministro Luiz Felipe Salomão e que também conta com a participação do Dr. Daniel Carnio Costa, um juiz que tem uma reputação interessantíssima, um currículo invejável na área de insolvência, aqui com capacitação também nos Estados Unidos, um cara realmente muito interessante de se acompanhar. A segunda motivação é que o objetivo das medidas propostas
todas absolutamente nos estritos quase a legislação em vigor, é orientar os juízos, leiam comigo, é orientar os juízos para a adoção de procedimentos voltados para a celeridade dos processos de recuperação e de decisões que tenham por objetivo primordial a manutenção da atividade empresarial com direto impacto na circulação de bens, serviços, produtos e serviços essenciais à população e na preservação dos postos de trabalho e de renda para os trabalhadores. Então, assim, o que nós estamos visualizando é uma preocupação do CNJ com relação à atividade econômica, homenageando aquele princípio fundamental da Lei 11.101, esculpido no artigo 47, da preservação, o princípio da preservação da empresa. Preservando empregos, preservando tributação, preservando a atividade econômica e também preservando o interesse dos credores. Estes são as motivações centrais que dirigiram o olhar do CNJ ao aprovar a recomendação que nós agora passamos a estudar. Eu vou colocar aqui ao lado, artigo por artigo, nós vamos visitar o artigo e pensar juntos na repercussão destes dispositivos do ponto de vista prático do dia a dia da recuperação judicial. Vamos lá? Bom, primeiro artigo. Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação que deem prioridade na análise e decisão sobre questões relativas ao levantamento de valores em favor de credores ou de empresas, com a correspondente expedição de mandado de levantamento eletrônico, considerando a importância econômica e social que tais medidas possuem para ajudar a manter o regular funcionamento da economia brasileira e para a sobrevivência das famílias, notadamente em razão da pandemia de Covid-19. Esse primeiro artigo é mais genérico. Chama a atenção do juízo para manter o espírito da Lei 101, que é de celeridade dos processos de recuperação judicial. Estes, então, a partir da pandemia, pela via digital. Então, o juízo, se for possível, se for recomendável, dê prosseguimento aos processos. Não deixe o processo no escaninho em razão da suspensão dos prazos, também deferida pelo CNJ. Mas os artigos mais relevantes eu vou passar a comentar agora. Veja o artigo 2º. Recomendar aos juízos para o julgamento de ações que suspendam a realização de assembleias gerais de credores presenciais. Vê bem, então, primeiro, suspendam as assembleias gerais que vai discutir o plano de recuperação judicial, as assembleias gerais de credores, em cumprimento das determinações sanitárias. Verificada a urgência da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos, recomenda-se que os juízos autorizem a realização de Assembleia Geral virtual. Então, o que era uma possibilidade vira uma regra com essa recomendação, pelo menos no curso desse período em que nós estamos enfrentando a pandemia. Então, a segunda recomendação é juízo dos processos de recuperação judicial, não autorizem assembleias de credores presenciais e, em caso de urgência, que se faça assembleias de credores virtuais, através de instrumentos de informação virtual que tem tranquilamente a possibilidade de se realizar. Artigo 3º, recomendar a todos os juízos que prorroguem o prazo de duração da suspensão, chamado stay period, estabelecido no artigo 6º da Lei 11.101. O artigo 6º trata de 180 dias para a suspensão de todas as execuções em face do devedor. Diz a recomendação, juízo da recuperação judicial. Mantenha o stay period por esse contexto, por esse período, independentemente de os 180 dias já tiverem transcorridos. Bom, vamos lá. Então, prolongue o stay period até a realização da Assembleia de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado
da Assembleia. Então imagine o seguinte, a Assembleia já aconteceu, mas não há ainda uma homologação do PRJ por parte do juízo competente. Nesse caso, a recomendação do CNJ é mantenha o stay period, mantenha a suspensão de todas as execuções até que se conclua a verificação judicial da apreciação feita pelos credores em assembleia. Quarto artigo, recomendar a todos os juízos que estejam em fase de cumprimento, olha só, recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplido com as obrigações assumidas no plano vigente até março de 2020. Parágrafo único, considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no PRJ pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentenas impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos juízes que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do artigo 73 da Lei 11.101, artigo 73, que indica a convolução em falência em caso de descumprimento de plano de recuperação judicial. O que o artigo 4º aponta, sinaliza como recomendação do órgão fiscalizador do Poder Judiciário do CNJ. Veja bem, juízo, se você estiver diante de um processo de recuperação judicial em que o plano já foi aprovado e já foi homologado, e esta empresa demonstrar dificuldade de cumprir esse plano rigidamente aprovado, essa empresa está autorizada a apresentar um novo plano de recuperação e este plano deve ser objeto de análise por parte dos credores em Assembleia Geral de Credores em tempo possível, ou seja, no artigo 4º não está determinado prazo para que isso ocorra. Está simplesmente aberta a janela para redefinição dos planos de recuperação judicial em andamento, já aprovados em razão da pandemia, em razão da crise econômica decorrente da crise sanitária. O artigo 4º eu ouso dizer que é o artigo que tem o condão de impactar com mais força as recuperações judiciais em andamento. Artigo 5º, recomendar a todos os juízos que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das recuperandas nos termos da Lei 11.101 de forma virtual ou remota e continuem juntando os relatórios mensais de atividade nos processos e divulgando em seus respectivos sites. E artigo 6º, recomendar que os juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, a decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do decreto legislativo que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil. Ou seja, juízos competentes de recuperação judicial, muito cuidado em impulsionar processos de execução patrimonial ou que tenham a possibilidade de criar uma condição severamente desfavorável às empresas devedoras, porque essa dificuldade passa por uma crise sanitária e nós estamos em um cenário de calamidade pública reconhecida pelo Estado brasileiro. Por fim, o artigo 7º dirá que esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação e permanecerá aplicável na vigência do decreto legislativo que determinou o estado de calamidade pública.
Vocês percebem que estes 7 artigos têm a potência de impactar nas recuperações judiciais em andamento? Você percebe que a grande maioria das recuperações judiciais vão sofrer impactos com essa crise? Gente, eu estou convencido que essa portaria vai causar aí bastante repercussão no âmbito da seara de recuperação judicial. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, espero que você tenha gostado dessas ponderações. Convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal, a clicar no sininho e a nos acompanhar, seja no Insta, seja no Face. Grande abraço, em frente!